Falaremos hoje da morte de Jorge Sampaio, ex-presidente da República Portuguesa, do Afeganistão e da tomada de posse do governo talibã no Afeganistão e também do Brasil, particularmente do 7 de setembro, que levou para as ruas apoiantes de Bolsonaro. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Começaremos então pela notícia triste da morte hoje por um problema cardíaco de Jorge Sampaio, ex-presidente da República Portuguesa. Jorge Sampaio não foi apenas um presidente da República Portuguesa. Ele foi, sobretudo, um homem bom, um homem de paz, um homem de diálogo, um homem de consenso, um homem que não guardava rancores e muito um homem de cultura. Infelizmente, perdemos esse excelente Presidente da República que desde muito novo começou a lutar pela liberdade e pela democracia. Ainda quando estava no liceu, ainda quando estava na universidade, logo nos primeiros anos da universidade, particularmente na célebre crise da Universidade de Lisboa em 1962, Jorge Sampaio foi um elemento destacado do movimento estudantil contra a ditadura de Salazar. Jorge Sampaio foi eleito na primeira vez com uma larga margem sobre o opositor Cavaco Silva, da segunda vez com uma margem ainda muito maior sobre o outro opositor. Jorge Sampaio era um homem culto, não só tocava piano, como era um amante das artes, um amante da literatura, um amante do pensamento de uma maneira geral. Era também um homem de diálogo. Ele sabia dialogar com todas as forças políticas. Não tinha a arrogância que outros tiveram, particularmente o Presidente da República que se lhe seguiu, que dizia que nunca se enganava e raramente tinha dúvidas. Não. Jorge Sampaio tinha dúvidas, ele sabia ouvir os outros, sabia ouvir os adversários políticos. Ele começou antes do 25 de Abril na oposição, depois do 25 de Abril ele foi um dos fundadores do movimento de esquerda socialista e depois acabou por entrar para o Partido Socialista, de que foi secretário-geral, foi destacado militante e depois, através do Partido Socialista, ele foi eleito Presidente da República. Um Presidente da República consensual, dialogante, como disse, e que honrou o país. Desde logo, há algo de extremamente importante que deve ser acreditado a favor de Jorge Sampaio, para além de tudo aquilo que há pouco disse. Como sendo um homem bom, um homem de diálogo, um homem de consensos e um homem de cultura. Deve acreditar-se o facto de, ao contrário do primeiro-ministro, então em exercício, Durão Barroso, ele se ter oposto à invasão do Iraque pelos Estados Unidos da América. Ele opôs-se firmemente, não conseguiu levar os seus intentos avante, as suas posições, porque, no fundo, Portugal é um regime de presidencialismo, de autêntico presidencialismo do primeiro-ministro e, portanto, o primeiro-ministro é realmente quem comanda a política do país e, essencialmente, a política externa, até a política externa prática e, portanto, Durão Barroso, com Aznar, com George Bush, fizeram aquele acordo vergonhoso das Lajes que levou à invasão do Iraque e à tragédia que se lhe seguiu. É mais um momento de lucidez de Jorge Sampaio que lhe deve ser acreditado.
É um momento triste para os portugueses. Portugal perde um excelente homem e o governo decretou 3 dias de luto pela morte de Jorge Sampaio, o que é uma dívida que o país deve sentir para com Jorge Sampaio, um grande presidente da República Portuguesa. Posto isto, falaremos do Afeganistão e do novo governo que acaba de tomar posse. É um governo, ao contrário do que os talibãs tinham negociado em Doha, no Catar, com os americanos, é um governo exclusivamente talibã. E não só, é um governo talibã onde os radicais talibãs têm uma preponderância. E com a formação e tomada de posse do novo governo, mostrou-se quem realmente manda nos talibãs. Uns dias antes da divulgação do governo talibã, o chefe dos serviços secretos do Paquistão, o tenente-general Faiz Ahmed, visitou o Afeganistão e deu ordens expressas para que o governo tomasse posse, fosse escolhido e tomasse posse imediatamente, e também da composição do novo governo. O novo governo é inteiramente favorável aos intentos do Paquistão, que pretende ver no Afeganistão um polo opositor à Índia, curiosamente, os Estados Unidos, que sempre têm servido de suporte aos vários poderes no Paquistão, apesar do Paquistão ter acolhido Bin Laden, os Estados Unidos foram completamente ludibriados, é o termo, pelo Paquistão e pelos talibã nestas negociações e na constituição do governo. O governo talibã não é só composto de talibãs. É um governo altamente retrógrado, um governo que faz o Afeganistão regredir até a Idade Média e, ao contrário daquilo que esperavam os americanos, que viram no Mullah Baradar, a palavra Baradar significa irmão. Baradar foi fundador dos talibã com o Mullah Omar, e o Mullah Baradar esteve preso pelos americanos, foi solto, e os americanos pensavam ter em Baradar uma pessoa já com alguma abertura para o mundo de hoje. Mas Baradar mostrou que não tem o essencial do poder no Afeganistão. Quem tem o poder no Afeganistão, quem é o primeiro-ministro, e exerce o poder material, digamos assim, não o poder espiritual, mas o poder político concreto, é Akhmud, um mulá também. E Akhmud não combateu os soviéticos, já não é desse tempo, é mais novo, mas é dos mais radicais entre os talibãs. Para além de Akhmud, há um outro talibã, jovem, muito jovem ainda, Haqqani, que é o radical dos radicais. Se Akhmud foi responsável pela destruição das célebres estátuas de Buda, construídas no século VI, no Afeganistão, um crime contra a cultura da humanidade, pois Haqqani é um fundamentalista, um jovem fundamentalista. Isso deixa quem pensa que o Afeganistão não vai produzir
novas jihades, novas seitas que visam combater em nome de Allah, visam combater aqueles que eles pensam os representantes do mal, não só os americanos, mas também os europeus, pois Hakami é o ministro do Interior e é um indivíduo de plena confiança do Paquistão, é um radical e esse radicalismo da Hakami vai fazer-se sentir no interior. Já está a começar a fazer-se sentir. As mulheres não foram ainda proibidas de entrar nas universidades e no ensino, mas já estão separadas dos homens. Já há uma cortina a separar mulheres de homens nas salas de aula. Por outro lado, a música acabou, todas as mulheres têm de usar o véu islâmico, têm de usar o vestuário que eles consideram o vestuário adequado às mulheres e, claro, não podem ouvir música, ninguém pode ouvir música e os homens têm de usar barba. Se alguém tinha dúvidas sobre aquilo que iria acontecer no Afeganistão, elas já estão dissipadas. Neste momento, toda e qualquer voz oposicionista ou é metida na prisão, barbaramente açoitada, como ainda recentemente sucedeu a 2 jornalistas, ou, se necessário, é assassinada. Não tenhamos dúvidas. Bin Laden, agora sob outros nomes, está de regresso. E não só os americanos, mas também os europeus, que sustentaram a guerra americana no Afeganistão, e os americanos tiveram total desprezo pelos europeus da NATO no Afeganistão, retiraram-se sem sequer conversarem com os europeus da NATO. Eles deixaram a NATO como se fosse apenas um quintal, que é, certamente, mas escusavam de demonstrar tão ostensivamente que o era, um quintal onde os Estados Unidos da América mandam como querem e de que servem quando e como querem. A NATO prestou-se a ser uma serventuária dos Estados Unidos da América, a NATO que foi construída para atuar no Atlântico Norte. A NATO é o acrónimo de Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em português seria a OTAN. A OTAN ou NATO deveria atuar apenas no Atlântico Norte e ser uma barreira, digamos assim, ser uma barreira ao Pacto de Varsóvia, a União Militar, o Pacto Militar entre os partidos comunistas do leste europeu. A NATO, que se dizia ser uma organização defensiva, mostrou que não é uma organização defensiva. O Pacto de Varsóvia foi dissolvido, mas a NATO continua e não só se afastou do espaço de defesa que lhe estava destinado, que é o Atlântico Norte, para fazer guerra em países muito distantes do Atlântico Norte. Estamos a falar do Afeganistão, estamos a falar do Iraque e estamos a falar da Síria mais recentemente. A NATO não passa de um instrumento dos Estados Unidos da América que nem sequer respeitam os europeus e era importante que os europeus pensassem que devem eles próprios construir os seus instrumentos de defesa para não serem, de certo modo, humilhados, como foram, neste caso, no que toca ao Afeganistão, não serem humilhados como foram pelos americanos, por Trump, e, por um lado, que negociou em Doha sem sequer consultar os europeus e que assinou uma retirada do Afeganistão absolutamente vergonhosa, que devia ser ainda em março deste ano e que depois foi adiada em maio, salvo erro, disse março, maio, e que depois foi adiada para agosto. Pois
Trump é um grande responsável por isto, por este desastre que está a suceder no Afeganistão, pela violação dos direitos humanos e pelo desprestígio que a NATO está a ter, se é que não tinha já, mas agora está a ter um desprestígio maior ainda, que torna urgente e essencial que os europeus organizem a sua própria defesa sem contarem com o chapéu totalmente protetor, que é simultaneamente um chapéu quase abafador dos Estados Unidos da América. E daqui passamos para o Brasil. O Brasil teve esta semana uma semana de farsa. Jair Bolsonaro convocou os seus apoiantes para se dirigirem a todas as cidades, não só apoiarem o governo, mas assaltarem o Supremo Tribunal Federal, procurando acabar com aquilo que ele chamava o domínio do Supremo Tribunal Federal na sociedade brasileira. Jair Bolsonaro fez isso porque contava também com o apoio dos milicianos armados e que esses milicianos enfrentariam o exército, a polícia ou conseguiriam mobilizar as Forças Armadas a favor de Bolsonaro e levar a cabo um golpe. As Forças Armadas, como já tínhamos falado aqui em programas anteriores, mostraram-se completamente alheias às intenções de Bolsonaro, não aceitaram as intenções de Bolsonaro porque as Forças Armadas dependem em grande parte dos Estados Unidos e os Estados Unidos da América não querem um aliado de Trump no poder no Brasil e, portanto, as Forças Armadas disseram claramente que não se metiam em aventuras e que defendiam a democracia. Bolsonaro conseguiu algum resultado naquela manifestação, aparentemente demonstrou poder de mobilização. Claro que nós sabemos que demonstrou poder de mobilização porque levou as pessoas gratuitamente de autocarros para as cidades, para Brasília nomeadamente, e inclusivamente pagou as refeições e deu 100 reais a quem participasse nas manifestações. É assim, ao mais baixo nível fascista que Bolsonaro atua através da compra dos seus apoiantes. Mas se o 7 de setembro de Bolsonaro foi, de certo modo, um fiasco, a verdade é que Bolsonaro contava com o 7 de setembro, pelo menos, para pressionar os outros poderes, nomeadamente o Supremo Tribunal Federal e, particularmente, o juiz Alexandre de Moraes, que ordenou a prisão já de alguns apoiantes de Bolsonaro e que tem um processo, abriga um processo que pode levar ao impeachment de Bolsonaro. Bolsonaro pensava pressionar o Poder Judicial a seu favor, mas não conseguiu. E aquilo que aparentemente era um triunfo de Bolsonaro através da sua hipotética capacidade de mobilização do povo brasileiro, pelo menos do povo que o apoia, revelou, afinal de contas, a grande fragilidade e o falhanço total de Bolsonaro. Pelo contrário, parece que o Supremo Tribunal Federal vai abrir novos processos contra Bolsonaro, processos de crime, por atentados contra a democracia. Isso levou agora a que Bolsonaro fizesse uma comunicação ao país, um pronunciamento perfeitamente caricato. Não foi ele que o escreveu, ele era incapaz de escrever seja lá o que for, ele é um analfabeto técnico. Quem escreveu, veja-se lá quem foi um indivíduo, o ex-presidente, o ex-golpista, um conhecido e reconhecido ladrão, que é Michel Temer. Ele deu a proteção de Michel Temer, que devia ser preso por corrupção,
deu-lhe uma embaixada e assim evitou que Michel Temer fosse julgado e fosse condenado. E agora, para escrever a tal carta ao país, em que ele se diz que não pretendia ofender o Supremo Tribunal Federal, ele pretende respeitar as instituições democráticas, não é contra ninguém, e aquilo que disse do juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi algo de impensado no calor da discussão, na confusão das palavras, no fervor das palavras, pois ele desdisse tudo aquilo que anteriormente tinha dito, através de um escrito de Michel Temer, que ele foi mandar buscar de avião para fazer aquele escrito. Isto é, Bolsonaro, que se diz anticorrupção, e os seus apoiantes falam contra a corrupção, ele socorreu-se de um dos maiores corruptos do Brasil, que é Michel Temer. Mas não nos admiramos porque ele já tinha aparecido anteriormente com outro grande corrupto do Brasil que levou praticamente o Brasil à falência, que foi Collor de Mello. Essas são as companhias de Bolsonaro, o tal que se diz contra a corrupção. Claro que Bolsonaro, com isto tudo, aquilo que ele conseguiu foi demonstrar a sua incapacidade. E essa sua incapacidade perceberam-na perfeitamente os seus apoiantes. Desde logo, aqueles mais fervorosos que viam nele uma espécie de semideus e, afinal de contas, foi um semideus de pés de barro que caiu ali em frente do Supremo Tribunal Federal. E, inclusivamente, um seu apoiante, o Lira, presidente do Senado, Lira, apoiante de Bolsonaro, que tem mantido todos os pedidos de impeachment na gaveta, Lira acabou por vir a público falar da necessidade de defesa da democracia e que não era admissível qualquer espécie de ataques à democracia, como Bolsonaro estava a levar a cabo. Claro que nós sabemos que aquilo que Lira fez foi dar prova de vida e demonstrar que, afinal de contas, eu não estou totalmente do lado do Bolsonaro, eu estou com um pé dentro, mas estou com o outro fora. Portanto, eu, numa próxima ronda, não devo ser afastado, porque se eu estou a manter o equilíbrio do país com um pé dentro e outro fora, e, portanto, é esse pé dentro e outro pé fora que permite manter o equilíbrio do país. Lira veio, então, dar prova de vida, mas isso não lhe vai valer de grande coisa, porque ele certamente será varrido no futuro, após umas próximas eleições. Agora, o que é curioso é que Bolsonaro, que no dia 8 tinha tido uma manifestação de diálogo, de compromisso com as forças democráticas, de respeito pela Constituição e pelos poderes legalmente instituídos, pois Bolsonaro, no dia seguinte, veio desdizer tudo aquilo que disse. E veio dizer que, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes não passam de um grupo de bandidos e que eles têm que ser afastados, tem que haver o impeachment do Alexandre de Moraes. Tudo aquilo que ele tinha dito antes voltou a dizer. Isto é, Bolsonaro porta-se como uma autêntica barata tonta. Ele já não sabe o que há de dizer. Não tem poder e a exibição da falta de poder no dia 7 de setembro retirou-lhe uma parte dos seus apoiantes. E para recuperar uma parte dos seus apoiantes, ele veio, deu um passo atrás e mostrou a força, os portugueses diriam, a garganta que tem. Mas é só garganta, porque Bolsonaro, com este comportamento, ele não percebe, é demasiado ignorante. Ele não percebe que perde de um lado e perde do outro. Ele acaba por esvaziar completamente o seu poder. E estamos convictos, se ele ainda há pouco tempo tinha 25% de intenções de voto, provavelmente, num futuro relativamente próximo, ele andará pelos 15% e
esse será o resultado eleitoral numas próximas eleições. O chamado Centrão, PSDB, MDB e partidos do dito Centrão estão a organizar-se para terem a chamada terceira via. Estão a procurar agora manifestar-se no dia 12 para impor essa terceira via. Certamente que será uma via consensual, vamos lá ver consensual a esses partidos, para eles garantirem a sua própria sobrevivência. O chamado Centrão, PSDB, MDB, são a grande corrupção no Brasil. E a grande corrupção no Brasil, o tráfico de interesses, o tráfico de influências, o viver à custa do aparelho de Estado que eles criticam, quer manter o status quo, isto é, quer manter o seu poder, a sua corrupção, o seu viver à custa do aparelho de Estado. Certamente não o conseguirá, mas poderá, eventualmente, ter um candidato que faça com que Bolsonaro nem sequer vá à segunda volta, se houver segunda volta, porque tudo indica que Lula da Silva irá vencer a presidência da República no próximo ano, logo na primeira volta, dado o esgotamento que quer Bolsonaro, quer o chamado de Centrão, tem mostrado. Oxalá que assim seja, porque o Brasil precisa de sair urgentemente desta tragédia que é Bolsonaro, mas também não pode cair no passado ainda próximo, com governos do Centrão, com governos da corrupção, com governos que destruíram as riquezas do Brasil, venderam ao desbarato as riquezas do Brasil e têm permitido que um reduzidíssimo número de brasileiros viva à custa do Estado brasileiro e envie a riqueza do Brasil para paraísos fiscais e para os Estados Unidos da América. Esperamos que quer Bolsonaro, quer o chamado Centrão, sejam derrotados logo na primeira volta em 2022, para que o Brasil possa renascer das cinzas em que quer o Centrão, quer Bolsonaro o colocaram. Tenho hoje um belo livro de poemas cuja leitura aconselho. São poemas e canções de Rainer Maria Rilke, muito bem traduzidos por Maria Teresa Dias Furtado, professora da Faculdade de Letras de Lisboa. Estes poemas e canções da Rilke são editados por uma editora lisboeta, não quero aqui referir o nome, mas é uma obra que vale a pena ler. É uma obra fácil de ler, em que um dos grandes poetas de todos os tempos, o alemão Rainer Maria Rilke, mostra toda a profundidade, toda a beleza da sua poesia e a profundidade e a altura, ao mesmo tempo a profundidade e a altura do seu pensamento. Há no pensamento de Rilke e na poesia de Rilke aquilo que pode ser considerado uma penetração no mais íntimo do homem e uma ascensão do homem àquilo que ele pode ter de mais elevado. Há um misticismo, digamos assim, um misticismo sem Deus nesta obra de Rilke que é importante ler e conhecer-se. E com isto despeço-me até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, subscrevam o canal e coloquem gosto.